Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, nós estamos chegando para mais um devocional diário. O tema de hoje é o seguinte: como crescer espiritualmente? Exatamente, pastor, como é que eu posso crescer espiritualmente? É o tema de hoje. Você vai descobrir 90%, hein? Exatamente, 90% sobre o mundo espiritual que muita gente não sabe, por isso não estão crescendo espiritualmente. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Eu já quero começar lendo a palavra de Deus. O Salmo 147, versículo 5 diz assim: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Olha só, gente, grande é o nosso Senhor em poder, em entendimento, e realmente Ele é o nosso Deus que está acima de tudo, de todas as coisas, e como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Você está aqui na nossa série Segredos para Vencer na Vida Espiritual. Durante essa semana eu deixei aqui alguns devocionais e também algumas mensagens que estavam realmente relacionado ao nosso tema aqui da semana. Mas hoje eu quero falar com você algo muito importante: como é que você pode crescer espiritualmente. Então vamos lá, gente. Olha, a grande realidade é o seguinte: é que o crescimento espiritual é um processo contínuo e profundo. E muitas vezes as pessoas não entendem completamente o que é necessário, né? O que é necessário para alcançar um relacionamento mais forte e mais íntimo com Deus, que é exatamente isso, certo? Que é o desejo de todos nós, com certeza. Por isso que hoje nós vamos aqui explorar 4 verdades, 4 segredos que é essenciais, certo? Porém, que a maioria das pessoas desconhece e muitas vezes até conhece, mas não coloca em prática. E nós vamos aqui andar por esses segredos, né? Por essas chaves de sabedoria, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a completar a sua jornada de fé, a sua jornada cristã. Pode ter certeza disso, que são coisas que talvez você até sabe. Então eu vou trazer apenas lembranças para você. Com certeza, pode acreditar, não é nada que você nunca ouviu na sua vida, né? Mas é algo que precisa ser lembrado, tá bom? Então vamos lá. Primeira chave para o crescimento espiritual, pastor. Olha, primeira chave é o seguinte: crescimento espiritual, gente, exige sacrifício, grava essa palavra, sacrifício e compromisso. São 2 coisas muito importantes. Sacrifício exige, não é uma opção, sacrifício e compromisso. A maioria das pessoas quer um crescimento espiritual instantâneo, né? Assim, instantâneo, isso não funciona, gente, não é assim. Sabe por quê? A gente precisa entender uma coisa, certo? Que tudo na vida tem que agregar valor para nós. Exatamente, tudo que você conquista na sua vida tem que agregar valor. E só vai agregar valor se você obedecer esse tempo de crescimento espiritual. E para agregar um valor espiritual na sua vida vai exigir tempo. Crescimento fala de tempo, fala de fases, fala de processos. Gente, é como uma criança que nasce e que precisa de todo o processo de amamentação, de abrigo, de acolhimento, enfim, para que ela comece a dar os primeiros passos até se tornar um adulto. Então isso, gente, quando a gente traz para o contexto espiritual de crescimento, é a mesma coisa. Isso vai exigir sacrifício, vai exigir compromisso, sabe? Assim como um atleta, né? Um atleta, ele se disciplina para alcançar um resultado. O crescimento espiritual requer também esforço, gente. Esforço, grava essa palavra. Esforço. Certo? O crescimento espiritual requer um esforço contínuo e disciplina constante.
certo? O que é um esforço, né? Como eu falei agora há pouco, né? Um esforço é você sair da sua zona de conforto, é você colocar uma força a mais, uma dedicação a mais, e isso chama-se sacrifício. E aí Jesus vem e diz assim pra gente, olha o que Jesus diz, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, o que foi que ele disse, pastor? Se alguém quiser, olha só gente, não é obrigado, exatamente. Eu acho lindo, sabe, a palavra de Deus, porque tem coisas que às vezes a gente lê e a gente passa por cima e não observa, não é verdade? Mas o texto é claro, gente, Jesus não obriga a nada, sabe? Você quer crescer espiritualmente, é uma decisão sua, certo? É uma decisão da sua vontade, do seu querer, em se esforçar, em ter essa disciplina constante, e isso chama-se compromisso com Deus. Então Jesus disse, se alguém quiser acompanhar-me, em outras traduções diz assim, vim após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue-se a sua vontade, e muitas vezes está procrastinando, né? Está, certo, flertando entre o certo e o errado, o bem e o mal, entre servir ou não servir ao Senhor. Gente, isso é muito sério. Jesus disse, você tem que negar a si mesmo. E tem mais. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de sofrimento, cruz fala de dor, mas também cruz fala de vitória, fala de conquista, fala de derrota contra o inimigo, gente. Então, a gente precisa internalizar essas verdades de Deus. Foi o próprio Jesus que disse, vocês querem me seguir? Realmente vocês querem? Se é isso que vocês querem, vocês precisam negar a si mesmo. Se a gente quer crescimento espiritual, vai exigir sacrifício, de negar a si mesmo, de tomar a nossa cruz, certo? As nossas lutas, as nossas provações, as nossas adversidades, tantas coisas que nós enfrentamos. A gente tem que tomar isso e seguir o Senhor Jesus. Olha que coisa poderosa, né? Não podemos perder de vista o Senhor. Ele disse, você toma a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo, toma a sua cruz e me esquece, toma a sua cruz e me visita somente de vez em quando. Não, ele está falando de seguir, siga-me, significa constância, significa disciplina, significa processo, significa andar, significa caminhar, significa estar nele todos os dias. Gente, eu acho muito lindo, sabe, quando a gente para meditar na palavra do Senhor. Há um exemplo aqui do apóstolo Paulo, gente, dentro dessa temática que eu estou falando, nessa primeira chave. O apóstolo Paulo é um exemplo disso que nós estamos conversando. Ao longo da sua vida, ele sofreu perseguições, gente. Ele foi preso. E ainda assim, ele se manteve, certo? Em um compromisso inabalável com Deus. Nada separava este homem do amor de Deus. Não era fome, não era nudez, não era espada, não era o perigo, não era... Sabe, gente, não eram as vigílias da noite. Ele sofreu apedrejamento. Gente, ele apanhou com vara. Ele levou 5 quarentenas de açoite, menos uma. Gente, ele sofreu demais. Mas mesmo em meio às dificuldades, Paulo decidiu firmemente seguir ao Senhor. Demonstrando isso, gente, o poder do sacrifício. Ele se sacrificou porque ele tinha um compromisso com Deus e com a sua vida espiritual. Olha que palavra poderosa. Você quer crescer espiritualmente? Vai exigir sacrifício, vai exigir um compromisso. Às vezes são coisas que a gente não quer, sabe, soltar, se libertar, se permitir que vá embora da nossa vida. A gente fica segurando e isso vai impedindo o nosso crescimento. É preciso decidir com fé, com firmeza no coração. Olha que palavra que o Senhor está falando hoje aqui. A segunda chave, pastor, como é que eu posso crescer espiritualmente? Exatamente, isso aqui é muito importante. Olha, é que a fé não cresce sem provações. É o que a gente acabou de falar um pouquinho. A fé, gente, não cresce sem as provações. Por isso que eu coloquei na capa que 90% das pessoas não sabem sobre o crescimento espiritual. É verdade. Por quê? Porque eles ligam o crescimento espiritual somente como as aprovações da vida, somente ligada aos tempos de crescimento, aos tempos de bonança, aos
tempo, certo, de felicidade. Gente, a grande realidade é que a gente cresce realmente nas provações da vida. A nossa fé cresce nas provações da vida. Então a gente precisa entender, gente, que a fé ela não cresce sem provações. Muitas pessoas acreditam que o crescimento espiritual acontece apenas em momento de paz, não é verdade? De prosperidade. Eu estou crescendo espiritual. Não, gente, não é isso que a Bíblia ensina. A fé verdadeira, ela é moldada nas provações, sabe? É moldada. Pastor, estou passando por provações. Pastor, estou debaixo de uma tempestade. O que eu tenho que fazer, pastor? Esse sentimento, certo, nocivo, ruim, de angústia, de tristeza, certo, de desânimo, de esfriamento espiritual, está tomando conta da minha alma. O que eu tenho que fazer, pastor? Gente, eu vou te dar aqui o conselho do Tiago, exatamente. Eu vou te dar o conselho de Tiago. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 3? O texto é claro. Meus irmãos, o texto é claro. Está aqui o texto, vou ler para você. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem que fazer, gente? Você tem que ter motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Olha só, gente, mas pastor, eu não tenho motivo. Tem. Qual é o teu motivo? É que você está com Deus. Foi Jesus que disse. O texto é claro. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter provações, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Gente, porque Jesus venceu. E Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o nosso exemplo maior. Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia nos mostra lá em Hebreus que Ele está agora diante do Pai. Diante do Pai, gente. E assim como Ele passou por tudo isso, Ele também está diante do Pai e Ele intercede por nós. Exatamente isso. Você está entendendo? Ou seja, em Cristo Jesus, como diz o apóstolo, nós somos mais do que vencedores. Não é só vencedor, é mais do que vencedores. Então, diante das provações, o que você tem que fazer? Você tem que encarar isso como uma oportunidade para depender mais de Deus e poder realmente contemplar e ver na sua vida o poder de Deus agindo através de você e em você. Eu acho muito linda a história de José, sabe? Que ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, passou por inúmeras provações. Tem muita gente aqui que sabe, já conhece o texto, está lá em Gênesis, o capítulo 41, do versículo 41 a 44, mas foi exatamente, gente, nessas dificuldades, nessas provações que Deus moldou e preparou ele para um futuro glorioso e tornou ele um homem segundo o coração do Senhor, segundo o molde de Deus, né? Não é verdade? E ele se tornou um homem muito mais poderoso naquela terra ali do Egito. Então aprenda isso. A fé não cresce sem as provações. Se você está passando por provação, você está na fase do crescimento. Exatamente, né? Você está na fase do crescimento. Então você tem que se alegrar e apenas pedir sabedoria, graça, direção de Deus para agir de maneira certa, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, terceira chave, pastor. Qual é a terceira chave? Gente, a terceira, essa aqui, gente, é fundamental, né? Que é a oração e a meditação na palavra do Senhor. Isso aqui são pilares, né? É um erro comum, sabe, gente? Eu fico vendo isso, sabe? É um erro comum entre muitos cristãos, sabe? Subestimar o poder da oração, da meditação da palavra de Deus, sabe?
porque é através da oração que nós mantemos essa conexão com o Senhor, que nós recebemos a sua orientação. Sem essa prática, sabe, constante, não tem como ter um crescimento espiritual. A grande realidade é que a pessoa se torna um cristão superficial e frágil. Exatamente. Uma pessoa superficial, uma pessoa frágil, certo? Na sua vida espiritual. E a gente tem que ter, sabe, essa mudança de comportamento, de ação em relação à oração e à meditação. Porque sem isso não tem crescimento espiritual, gente. Certo? E aí a gente vê, certo, no nosso cenário em relação, certo, ao mundo. Não estou falando só igreja, estou falando no sentido de igreja do mundo inteiro. Gente, 90% das pessoas não sabe sobre isso, e quando sabe, certo, não faz de conta que não sabe, né? Porque não coloca em prática, mas é uma verdade que é preciso ser colocada em prática. Não é necessário só ser dita, mas é principalmente ser colocada em prática. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias 33, versículo 3, assim, ó: clama a mim, veja, ó, tem que orar, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Gente, quantas coisas grandes o Senhor tem para você, quantas coisas grandes o Senhor tem para nós, que a gente não sabe. Exatamente, a gente não sabe, e a gente só vai descobrir se a gente clamar. O texto é claro: clama a mim, eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes, olha só, e oculta que tu não sabe. Porque Deus, gente, Ele tem tudo para nós. Exatamente. Você está passando uma luta aí, você está passando uma prova, Deus tem os seus propósitos, Deus tem a solução, Deus sabe como resolver, certo? Deus tem a direção certa para você. A pergunta é: você está clamando? Você está falando com Deus? É isso, tá entendendo? É isso. Às vezes a gente fala com tantas pessoas, você já percebeu? Fala pro A, fala pro B, liga para não sei para quem, liga não sei para onde, manda um e-mail, manda um WhatsApp, fala com todo mundo, só não fala com Deus. Então o texto é claro: clama a mim e responder-te-ei, que eu vou te anunciar coisas grandes que tu ainda não sabes, né? Olha que palavra poderosa, né, gente? Toma posse, porque essa é a palavra de Deus para a sua vida. É a última chave que eu quero deixar, é o seguinte: é que o crescimento espiritual requer transformação de mente. Preste atenção, olha, isso é muito forte, hein? O crescimento espiritual requer uma transformação. Não é um jeitinho, não é melhorou, não. Uma vida transformada não é uma vida que se deu jeito. Ah, deu um jeito aí, sabe? Ah, tá melhor. Não. Crescimento espiritual realmente é transformação. Essa transformação está ligada diretamente a alguns fatores que é muito importante, mas eu vou comentar só sobre esses dois aqui: a mente e o coração. Então veja, gente, a maioria das pessoas não entende que o crescimento espiritual não acontece apenas com uma mudança de comportamento externo, né? Tem muita gente que diz: olha como ele mudou, comportamento externo. Veja, a pessoa analisa o crescimento espiritual pelo comportamento externo. Mas você já percebeu que o comportamento externo, se realmente não é um comportamento que trouxe uma transformação interna, esse comportamento é superficial? Exatamente. Você vê, tem pessoas, gente, que eu acho isso é muito interessante. E eu falo isso com experiência. Né? Exatamente. Eu já vou fazer agora 33 anos nessa vida de jornada cristã com Jesus. Então eu sei o que eu estou te falando, certo? A gente olha assim: nossa, como ele mudou, 2 semanas, um comportamento totalmente diferente, agora ele realmente... Gente, aí mesma coisa. Na 3ª semana, na 4ª, volta tudo de novo. Vamos lá, 90 dias, volta tudo de novo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não entende que o crescimento espiritual não acontece apenas com uma mudança de comportamento externo. Não estou dizendo que o comportamento externo não faça parte do crescimento. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que associa
comportamento externo temporário como um crescimento e uma mudança de vida, quando na realidade não é. Por quê, pastor? Porque a verdadeira transformação começa na mente e no coração. A verdadeira transformação, uma transformação profunda realmente de Deus, acontece na mente e no coração. Algumas coisas aqui é muito importante, eu preciso falar isso para você. O processo de transformação vai atingir algumas áreas da sua vida. A primeira coisa que vai atingir é o seguinte: a forma como você pensa. A transformação espiritual, o crescimento espiritual se dá pela forma como você pensa. Segundo, pela forma como você sente. Está falando de sentimento, emoções, certo? E a forma como você age. Está falando de ações. Então, tudo isso passa através, certo, do sentimento interno, né, das emoções internas, da vida espiritual interna, daquilo que está dentro. Aí vai se materializar através de comportamentos externos. Então, para que haja um crescimento espiritual, nós precisamos nos permitir que, é aí que vem, que o Espírito Santo, grava isso, realmente transforme os nossos pensamentos, os nossos desejos, nos alinhando com a vontade de Deus. Porque dentro desse processo, gente, requer o teu esforço, requer a tua dedicação, requer o teu compromisso com Deus, mas requer principalmente, meu irmão, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu vou preparar aqui, certo? Qualquer semana aqui eu vou estar preparando, certo? Uma série só sobre o Espírito Santo. Você precisa saber mais sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tudo para nós nesse tempo da história em que nós estamos vivendo. Eu vou deixar aqui para fechar com você. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, olha só, pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja, olha aí, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Esta é a porção do dia para você. Esta é a porção da palavra. Que você possa buscar o Espírito Santo neste dia, nesta semana, por toda a sua vida, porque você realmente precisa depender todos os dias do Espírito Santo para que haja essa transformação. É Ele que transforma a nossa vida. Que você possa ter uma vida de oração, meditação na palavra, que você possa entender que as provações fazem parte desse crescimento, e é exatamente desse crescimento também na fé, né? E que você possa entender que o crescimento espiritual exige sacrifício e compromisso, muito compromisso com o Senhor, tá bom? Vamos orar. Ore com o pastor, a oração do Pai Nosso. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe.